A menção de Sodoma e Gomorra evoca essas imagens na nossa mente de uma espécie de luxúria desenfreada, de deboche, de uma sexualização totalmente depravada. Elas são duas cidades que geralmente a gente costuma associar com o pecado original, e o seu julgamento é constantemente relembrado em toda a Bíblia como uma história de advertência para todas as pessoas. Só que tanto os seus pecados quanto o seu julgamento não são tão simples como alguns se apressam em apresentar. Quase que a primeira descrição de Sodoma já é isso aqui, olha. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Agora, quais eram exatamente os seus pecados? Eles são enumerados de várias maneiras e por diferentes autores bíblicos. Pedro chama esse povo de ímpios, lá em 2 Pedro 2,6. E Judas diz que eles se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à sua natureza. Judas 1, verso 7. O clímax de sua luxúria é registrado em Gênesis 19, onde anjos que são enviados para avaliar a culpa de Sodoma são cercados por estupradores em potencial. Eles haviam consumido todo tipo de carne sob o sol, mas o seu apetite era por uma nova carne. Era insaciável. Estes anjos representavam a última esperança de perdão para Sodoma. No entanto, em vez de suplicarem diante deles, eles quiseram abusar dos seus corpos. Talvez estes sejam os únicos tipos de pecados que nós esperamos desses sodomitas, né? A própria palavra sodomita virou expressão comum para pessoas que praticam imoralidade sexual. Só que escute a descrição que Ezequiel faz sobre essa iniquidade de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres ou os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Ezequiel 16, 49 e 50. Note aqui como os pecados sexuais, provavelmente o que ele se refere com essas abominações citadas, são vistos dentro de um contexto um pouco mais amplo, de relações sociais muito mais profundas. Ezequiel, como o resto da Bíblia, está tão interessado na ganância e soberba quanto na luxúria. Autoexaltação, autossatisfação, autopreocupação. Estas são as iniquidades enfatizadas na avaliação que Ezequiel faz. A Bíblia não é obcecada simplesmente pelo sexo, mas ela reconhece a inter-relação do sexo com toda a vida, de forma indivisível. Uma só carne tem seu contexto justamente no relacionamento comprometido entre homem e mulher numa união de aliança. Tirar o sexo deste contexto é tanto um sinal como uma fonte de outras desordens relacionais. Quando as relações da aliança são desordenadas, as relações comunitárias também se desintegram. As quatro paredes podem sim ser privadas, só que elas não são isoladas do resto da vida. É tudo parte daquele clamor que chega ao Senhor a partir de Sodoma e Gomorra. Só que considerar os pecados de Sodoma e Gomorra como simplesmente depravação sexual acaba sendo também uma abordagem desequilibrada. Também é desequilibrado ver o seu destino como uma simples alerta a pecadores sexuais. O destino de Sodoma e Gomorra é muitas vezes apresentado na Bíblia como um aviso. E a gente vai falar um pouco mais disso amanhã. No entanto, a advertência nunca é dirigida só a pecadores sexuais per se, para falar um termo mais chique. Um destino pior do que Sodoma é reservado ao povo de Deus quase que exclusivamente quando esse povo se revela infiel a Deus. A sua infidelidade é comparada aos sodomitas. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que aqueles que rejeitavam a mensagem do evangelho eram como Sodoma e Gomorra. Moisés diz a mesma coisa lá em Deuteronômio 29. Ele diz aos israelitas que a sua infidelidade levará a um julgamento como a derrota de Sodoma e Gomorra. Quando a terra prometida for devastada como Sodoma, o povo vai se perguntar: por que o Senhor fez isto a esta terra? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Deuteronômio 29, 25. A questão definitiva é a fidelidade à aliança. E a aliança definitiva é aquela que o Senhor faz conosco. Ser infiel às alianças humanas significa incorrer em sodomia sexual. Contudo, existe uma infidelidade muito mais profunda. Uma infidelidade na raiz, que é a fonte de todo pecado e a causa de todo julgamento. Ser infiel ao amor da aliança de Deus é uma sodomia espiritual. E na Bíblia, isso é muito, muito pior.